Deus de Israel, majestoso tu és. Na terra e no céu eu prostrado estarei, no estrado dos teus pés, em teus átrios, Senhor, eu te exaltarei. comandar a nossa vida, a nossa existência, os nossos caminhos, as nossas decisões, que a gente também possa colocar Ele no centro da nossa Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. Operando, quem impedirá? Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós, seu reina em nós, venha a nós, sua glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em
Acho que ele está ocupado. Vamos orar, vamos nos prostrar e ajoelhar e agradecer ao nosso Deus por estarmos aqui. Pai amado, estamos aqui em seu santo lugar. Esse momento de consagração, em que o culto se inicia, ó Pai. Somos gratos a Ti pela nossa vida. Somos gratos a Ti porque respiramos, ó Pai, que isso vem de Ti. E que nós não nos esqueçamos que tudo que temos, nossa vida, nosso financeiro, nossa família, tudo vem de Ti. Que nós possamos, ó Pai, colocarmos dependentes de Ti em tudo que nós formos fazer em nossas vidas. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa congregação, por essa igreja, por essa programação que ocorreu durante toda a semana. Agradecemos pelas vidas alcançadas, pelas pessoas e visitantes aqui presentes. Que o Senhor possa se fazer presente também na vida deles, a todo tempo, em todos os desafios, e que eles possam acreditar, Senhor, que Tu é o que providencia, Tu é o que direciona. Esteja, Senhor, com o sermão, com o Edivaldo, que irá partilhar a palavra. Que o Seu Santo Espírito se faça presente e que o que vir da boca dele seja guiado e direcionado pelo Santo Espírito. Perdoe pelos nossos pecados, somos falhos, não merecemos, ó Pai, mas com a Sua santa graça, com a Sua santa misericórdia, nós estamos aqui e agradecemos por isso. Esteja com os dízimos e ofertas, que o Senhor possa também direcionar a cada oferta dada para também o objetivo da nossa igreja. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora nós ouviremos um testemunho do Provai e Vede. Provai e Vede. História de hoje, todo dia uma missão. Eu aceitei um convite, eu considero, de Jesus Cristo, porque ninguém me indicou, ninguém me preparou, nem a Bíblia eu não conhecia. Eu tive um sonho com aquela roupa comprida, essa roupa é de batismo, e nós entramos por uma porta difícil, não é fácil para ninguém, mas Deus te convidou e você está entrando, o caminho é este e não tem outro. Tudo mudou na minha vida depois que me batizei e fui logo recebendo o cargo de missionária, de ganhar almas. Nunca vacilei, nunca mudei de rumo. E a primeira pessoa que eu fui ganhar foi meus pais. Eu tive 11 filhos. Todos hoje conhecem a Bíblia. E eu fui uma mulher que sempre trabalhei. O que meus filhos hoje têm no conhecimento da verdade, agradeço a mim. Eu não dei formatura nenhuma, não tinha condição, mas o Evangelho, todos eles conheceram e conhecem. Quando eu aceitei a verdade, eu fiz um pequeno grupo dentro da minha casa. E o pastor mandava, toda quinta-feira, um pastor dar o estudo. E eu convidava aquele povo vizinho. Quando foi crescendo, o pastor Daniel Ferreira Porto, ele chegou e falou comigo: irmã, arranja aqui uma sala, uma casa para a gente alugar, para formar uma igreja. Oxe, no outro dia eu estava louca, por isso que a minha igreja já estava, casa já estava apertada. No outro dia eu fui informada que tinha uma casa assim,
no centro da rua. E alugou esta casa e me entregou. Eu só faltei ser pastora, mas tudo na casa era eu que fazia. Lavava, arrumava, comprava flores, fazia tudo para no sábado estar a casa arrumada. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Saía 8 horas da manhã, chegava às 10 da noite, somente fazendo a obra de Deus. Estou com 103 anos, mas com fidelidade nunca mudei de pensamento, nem de ideia e nem de rumo. O meu trabalho é conquistar a alma. Não tenho mais condição para ir pregar o evangelho como eu ia nas casas, não dá estudo. Mas em casa, na minha casa, quando entra um leigo que não conhece a Bíblia, a primeira pergunta que eu faço para ele: você, o senhor, conhece a Bíblia? Quando chega uma pessoa para consertar ou para mudar qualquer coisa, é a primeira pergunta que eu faço: você tem a Bíblia? Meu marido não aceitou. Depois de 3 anos, ele se batizou, morreu também em Cristo. E os meninos, eu fui batizando aquele dependendo da idade, fui conduzindo todos para a igreja e estão até hoje, graças a Deus. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor. Mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Amém. Agora nós teremos um momento especial das crianças. Oi, meus amigos, tudo bem? Acho que não tem musiquinha hoje, mas as crianças podem vir pra cá, que vai ter história sim, não é mentira não. Não tem como soltar a música das crianças? Desculpa, viu, irmão? Eu acho que ninguém avisou, né? Teve um erro aí de comunicação. Mas cantem a capela, então. Chegou a adorar ao Senhor. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, deixar vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Vinde a Jesus, vinde a Jesus,
a Jesus, vinde a Jesus. Dos pequenos é o reino do céu. Amém. Nossa, vocês se acomodaram tão bem aí que eu acho que eu vou ficar de pé aqui, né? Não era esse o plano, mas tá bom. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Mas nós temos umas crianças aqui muito elegantes. Olha o Davizinho. Ai, meu Deus do céu. Coisa mais linda, viu? Das crianças, esse momento é o momento de vocês, né? O culto para vocês. A gente trouxe uma história, então, o propósito é que vocês conheçam aí os pioneiros da igreja, né? Aqueles que ajudaram a fundar a igreja adventista. Semana passada, a gente passou o vídeo aí, né, falando do José Bates. Quem estava aqui lembra. Quem que estava aqui semana passada? Falou que José Bates era um quê? Um capitão, certo? Capitão. E José Bates, ele ficou, então, ele conseguiu acumular uma grande fortuna, né, com esse trabalho dele. Só que José Bates, ele sempre gostou de ajudar a obra de Deus. Né? Ele sempre gostou de ajudar a obra de Deus. Então, ele usava desses recursos, né, financeiros para ganhar pessoas para Jesus. Né? Para levar pessoas para a salvação, para a pregação do Evangelho. E hoje, né, vai continuar um pouquinho falando aqui da história de José Bates. Né? A gente tem um salmo aqui, Salmo 71, que diz assim: só tu, Senhor, és minha esperança. Confio em ti, Senhor, desde a infância. Aqui o salmista fala que confia no Senhor desde a infância. Vocês confiam no Senhor? Sim? Sim. A gente confia no Senhor só quando as coisas estão indo bem ou quando as coisas não estão tão bem? Bem. A gente precisa confiar em Deus só quando as coisas estão boas ou não? Não? Deve confiar em Deus o tempo todo? É isso, né? José Bates confiava em Deus o tempo todo. Ele se aposentou e ele gastou toda a fortuna dele. Toda a fortuna. Ele ficou assim, pobre, né? Ele teve algumas dificuldades financeiras. Mas o verso que ele mais gostava, a palavra que ele mais gostava era assim: o Senhor proverá. Ele confiava que Deus sempre faria com ele o melhor. José Bates era casado. A esposa dele, ela chamava Prudence. E aí, ela queria fazer pães. Né? Ela queria fazer pães. E aí ela chegou para o marido dela, que era José Bates, e falou assim: marido, eu estou fazendo pães e minha farinha acabou. Ele falou assim: tá bom. Tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí ele falou para ela: quantos quilos de farinha você usa para fazer os pães? Meu microfone está falhando, não está? Quantos quilos de farinha vocês usam para fazer os pães? E ela falou assim: eu uso 2 quilos. Ele falou: tá bom. E ele pegou e olhou assim nos bolsinhos dele e não tinha nada. Ele só tinha assim umas moedinhas. Olha, umas moedinhas assim. Olha que moedinhas sem vergonha, né? Uns centavos de dólares, né? Eles têm uma moeda chamada dólar. Aí ele pegou essas moedinhas e foi lá e comprou os 2 quilos de farinha e voltou para casa. Os 2 quilos de farinha. Quando ele chegou em casa, a Prudência, a esposa dele, não gostou não. Ficou chateada. Ficou triste, ficou chateada. Falei: por que ela ficou chateada, né? Por que ela ficou chateada? O que vocês acham? Porque acabou o dinheiro dele? Ela ficou chateada. Sabe por quê? Porque naquela época as pessoas ricas, elas não compravam farinha por quilo. Elas compravam farinhas de barris. Era muita farinha que comprava. E aí Prudência, a esposa de José Bates, ficou assim esquisita, porque ela falou assim: ih, marido, agora a gente é pobre. E ela ficou chateada. Mas José Bates não estava chateado. Ele falou assim: não, o Senhor proverá. Deus cuidará de nós. E aí ela falou: bom, é mesmo. E foi fazer os pães. Nisso, José Bates, ele teve assim uma forte impressão. Deus falando com ele, né? José Bates, vá até o correio. Não tinha um WhatsApp, não tinha nada disso, né?
E aí José Bates foi até o correio. Quando chegou no correio, não é que tinha uma carta para ele, um envelope lá para ele? Eu trouxe um envelope. Eu queria ter trazido José Bates, mas não deu certo, né? José Bates não aceitou fazer a encenação aqui comigo, para eu ser a Prudence, né? E aí ele foi no correio. Sabe o que tinha nesse envelope? Tu é boa, hein, Ju? É, menina, peixinha boa. Gente, tinha uma nota de $10. Faz ó. Gente, $10 naquela época era muito dinheiro. Gente, é ó demais. Era muito dinheiro. Olha só, né? Deus cuidando de José Bates. Isso aqui não é de verdade não, tá, povo? Isso aqui a gente imprimiu. Mas só para falar para vocês o quê? José Bates foi lá, fez uma boa compra, comprou um barril de farinha e comprou todas as coisas que ele precisava. A nossa fé precisa ser uma fé assim, uma fé viva. Porque a gente pode, às vezes, ter muito dinheiro e às vezes não ter dinheiro nenhum. Mas se a gente tiver o Senhor Jesus como nosso Senhor e confiar nele, uma fé de verdade, né? Não é fácil ter fé de verdade, viu, crianças? A gente precisa desenvolver, tá bom? E se a gente confiar nele de verdade, Deus vai sempre cuidar de nós, sim ou não? Sim? Nós acreditamos nisso, confiamos no Senhor? Então vamos fazer uma oração para que o Senhor abençoe vocês, os pequenos e nós, os grandes, para que a gente possa confiar verdadeiramente no Senhor. Deus, Ele não vai deixar a gente sem nada. Ele vai dar pra gente o que a gente precisa, talvez não o que a gente queira, mas o que a gente precisa, é certeza que o Senhor vai nos dar. Amém? Vamos orar? Eu vou orar aqui e vocês vão repetindo comigo, tá bom? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por ser o Deus que provê todas as coisas, por nos amar, por cuidar de nós, da nossa família. Aumenta, Senhor, a nossa fé, que nós tenhamos uma fé viva. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês têm desenhos ali, tá bom? E atividades para vocês fazerem. Que Deus abençoe. Agora nós teremos uma mensagem musical. Pés na areia, sinto-me o vento. No horizonte vejo o sol se pôr. É mais um dia que termina e a noite vem. E em meus pensamentos eu encontro a distância do que quero ser. E ao amanhecer tento esconder as marcas da minha dor. E eu me lembro então das tuas palavras, sou teu socorro, sou teu
socorro. Sou teu pai, eu te criei, eu te dei a vida. Vem, recebe o meu amor, descansa em meus braços. O dia vai chegar, a noite vai passar, eu confiarei. O dia vai chegar, a noite vai passar, eu confiarei. Eu irei brincar nas tuas palavras, sou o teu socorro. Sou teu pai, eu te criei, eu te dei a vida. Vem, recebe o meu amor, descansa em meus braços. O dia vai chegar, a noite vai passar, eu confiarei. O dia vai chegar, a noite vai passar, eu confiarei. O dia vai chegar, e a noite vai passar, eu confiarei. O dia vai chegar, a noite vai passar, eu confiarei. Eu confiarei. Amém. Obrigada, Raquel. Convido a todos agora para louvarmos juntos. Fiquem em pé e vamos cantar o hino tema dessa semana. Ele reescreve sua história. Olho para o mundo e tento descobrir o que aconteceu. Vejo tanto ódio, tanto desamor, a paz emudeceu. Na cidade, no interior, a maldade se espalhou de um jeito. A Bíblia conta, são sinais do fim, e a esperança está na breve volta de Jesus. Ele reescreve a história, muda todo enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar
assentar. O pregador. Bom dia, um feliz sábado. Meu nome é Edivaldo Fonseca. Sou professor de educação física aposentado faz 1 ano. Então, eu vou usar alguns minutos de saúde para a mulher, para você também, para os homens, crianças, antes de entrarmos no tema de hoje, que é nunca mais as lágrimas. Vamos virar a página desse período em que nós choramos muito por causa da pandemia e nos prepararmos para o que vai vir à frente. Lutas mais difíceis. Bom, antes disso, então, faz 1 ano que eu saí do estado de São Paulo, da Secretaria de Educação, como professor de Educação Física. Eu trabalhei 10 anos no NASP, e aí depois eu continuei o meu trabalho na escola pública, porque fui fazer um curso de evangelismo de saúde. E esse curso de evangelismo de saúde foi na Paulistana, e o curso foi em Mogi das Cruzes. E lá em Mogi eu ficava o dia todo. De manhã era filosofia adventista de saúde, no almoço era culinária vegetariana e à tarde era terapias naturais. Geoterapia, fitoterapia, hidroterapia, e também aprendi conselhos, como aconselhar as pessoas a melhorar o seu controle emocional. E eu saí, voltei para o NASP, e lá no NASP eu falei, vocês precisam me mandar embora. Eu entendi como essa idosa que apareceu agora há 103 anos no vídeo, esse vídeo é do ano passado, ela está com 104 agora, que nossa missão é dia todos os dias. E então o que aconteceu? Fui lá para o meu diretor no NASP e falei para ele, vocês podem mandar embora? Ele falou, não, a Universidade Adventista não manda ninguém embora. Você precisa fazer uma carta. Eu fui fazer uma carta. E, na verdade, a carta que eles queriam era uma carta de pedir as contas. E eu fiz uma carta, tinha acabado de sair de uma escola missionária, que eu tinha que ter um coração grato. E na carta eu escrevi, obrigado pela bolsa dos meus filhos. Obrigado pelas excursões. Obrigado pelas palestras e os cursos. Obrigado, 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 obrigado. Aí estava dando aula na quadra, na universidade. Daqui a pouco recebi um chamado. Comparece na diretoria, na departamento pessoal. E aí falou assim, Edivaldo, olha, você pode passar aqui, pegar tudo a sua rescisão que você tem direito e a casa está aberta para quando você quiser voltar. Me mandaram embora, peguei o dinheiro e comecei a desenvolver um salão para comprar produtos naturais. Aí depois fui desenvolver uma cozinha chamada Cozinha Escola Jardim de Oração. E nessa cozinha, as pessoas chegavam lá e eu ensinava a fazer coxinha sem farinha de trigo, sem carne, sem fritura. Então você vai pensar, era sem nada, né? Não era pastel de vento. Na verdade, minha primeira coxinha foi que a minha filha aprendeu, viu na televisão lá, era coxinha de farinha de mandioca com batata. E aí essa foi a massa. Aí depois fui aprender, fiz massa de grão de bico, massa de farinha de arroz e massa de mandioca. E fui só desenvolvendo, e aprendi a fazer pão sem glúten.
E hoje em dia eu vou tratar as pessoas, eu ensino elas a comerem. Passou muitos anos, fui para Bahia, me chamaram para organizar, cuidar de escolas missionárias que eu participei. Agora eu era o chefe de cozinha. E eu fazia 3 refeições para 50 pessoas durante 30 dias. Isso me ajudou a desenvolver uma experiência fantástica. Tudo sem óleo, sem fritura, sem carne. E vocês vão provar hoje, no almoço. E eu vou dar aula no almoço de temperos. E você vai colocar um tomate no seu prato, um alface somente, um. E vai experimentar os temperos. Então eu vou ensinar a comer. Primeiro comer o alimento cru, depois é que a gente vai para o cozido. Fui uma vez numa cidade em Barueri, aí a diretora de saúde falou, eu vou esconder os pratos quentes e vamos dar só a salada. Eu falei, yes, ótimo. Aí quando todo mundo, os adultos pegaram a salada, as crianças com prato de salada também. Está vendo como é que se ensina a comer? Só que é um detalhe, vocês só vão orar e depois é que vai ligar o fogo para aquecer o feijão. Porque a tendência é esquentar o assado, o feijão, o caldo, seja o que for. E aí na hora que vai comer, você não vai querer comer salada, porque senão vai esfriar. Então, a gente ora, serve a salada, aí depois é que você vai ligar o fogão para aquecer. Funcionou. Fantástico. À tarde eu volto na saúde. Depois do almoço a gente vai parar aqui, vou tratar algumas pessoas. Eu fui para uma cidade de Jundiaí e o pastor me chamou para fazer palestra à tarde. Eu falei, me coloca nos minutos de saúde da igreja de manhã. Ele me colocou, 5 minutinhos. Quem quer fazer um tratamento agora e ser curado? Uau! Eu tinha pedido para fazer chá de camomila na fé. Estava no começo da minha carreira como diretor de saúde na Igreja Adventista Jardim Lilá. Fui batizado em dezembro de 1995. E o que eu lia no Espírito de Profecia, Conselho de Regime Alimentar, Conselho sobre Saúde, Conselho Temperança, eu aplicava. Porque eu sabia que vinha de Jesus e funcionava. Então lá estava escrito, faz chá. Eu fiz um chá de camomila antes de entrar na igreja. Aí levantou a mão uma pessoa, vem, senta aqui. 2, 3. Aí, qual o seu problema? Aí, estou com um problema no estômago. E eu, chá de camomila. Tomo chá de camomila. Aí vem um outro, o que você tem? Estou com irritação no olho, tiro o óculos. Pinguei 2 gotas de camomila no olho. Agora vamos para a terceira, uma idosa, sentou. E a senhora? Estou com uma dor aqui. Chá de camomila. Aí eu peguei da minha bolsinha argila, misturei com chá de camomila, coloquei numa gases, numa faixa e coloquei no pescoço dela. Oramos. Terminou o sermão. A idosa falou para o pastor, posso falar? A minha dor estava aqui, sumiu. A igreja lotou à tarde. É a certeza daquilo que você não está? Então nós vamos orar agora. É isso que nós vamos ver hoje. Pai, Santo Deus, obrigado a oportunidade de testemunhar mais uma vez das maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, na vida desta igreja agora de manhã, na vida de tantas pessoas que escolheram remédios simples. À tarde eu vou falar como 120 mulheres não foram internadas na Covid. Ajuda-nos agora, ao abrir a Tua palavra, quando as lágrimas descerem novamente, lembrarmos que nunca mais teremos lágrimas quando Jesus estiver conosco, morando aqui na terra renovada. Isso chama-se esperança. Em nome de Jesus pedimos
presença do Espírito Santo ao abrir a tua palavra. Amém. Ver alguns slides. Você está acompanhando em casa, eu não sabia que você estava comigo. Vai ser um prazer. Vamos lá, juntos. Quando será o ponto final da dor? Pontuações da vida. Para a dor, um ponto final. Para a felicidade, todos os pontos. Para a falsidade, nenhum sinal. Para o amor, reticências. Para o hoje, uma exclamação. E para o amanhã, uma interrogação. Como será o amanhã? Semana passada, a ONU e a OMS falou que 65 milhões de chineses vão pegar Covid. Que a Covid que vai vir vai ser pior do que a que teve. E houve meu Deus do céu, eu sei o que você passou. E o que nós passamos. Calma, respira. Quando será o ponto final do sofrimento, então? Minha esposa é professora de português, aposentada, e saiu agora um artigo científico falando que pessoas que colocam um ponto final na conversa do WhatsApp são pessoas chatas, que quer parar agora aquela conversa. E ontem eu vi uma pessoa no telefone, num celular, na frente de uma loja de produtos naturais, e ela querendo encerrar a conversa, e a idosa falando, e ela querendo encerrar a conversa no WhatsApp, a gente já vai lá e já encerra. Foi uma pesquisa que saiu, interessante. Mas pontuação é muito importante. Um dos problemas ortográficos da vida é não saber colocar um ponto final. Eu estou trabalhando numa ONG agora, que eu não estou mais assalariado, né? Numa escola. Então, trabalhando na ONG, apareceu uma senhora. E lá na ONG eu dou exercício às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã ensino a comer e tratamento, terapias naturais. E esta senhora falou que o marido é ameaçador. E ele ficou com ciúmes porque no WhatsApp ela viu um comentário com um primo, tal, não sei o que mais e tal. Aí ela começou a fazer exercício, e lá a gente faz oração antes do exercício, e eu comecei a convidar para estudar a Bíblia, e ela começou a entrar na turma do estudo bíblico. E aí nós falamos para ela, você precisa dar um ponto final. Em Provérbios diz que você tem que falar para alguém que ele está te ameaçando. Não, eu já falei para minha filha, ela também é evangélica e tal. Eu falei, então tá bom. Mas agora você vai fazer um ponto final. Toda vez que ele falar, você, toda vez que ele contrariar, eu quero pintar essa parede de vermelho. Você, E agora ela está falando que está tudo em paz, e ele decidiu sair da casa dela, porque ele tinha esquizofrenia, não sei o que mais e tal. E eu falei, que coisa interessante. E não é que as pessoas falam, ditado, que na fogueira não se joga mais álcool? E não é que Jesus ensinou que a gente tem que ficar em silêncio? E ele foi acusado, e ele foi caluniado, e ele não abria a boca. É por isso que os casamentos estão separando. Porque a gente quer impor a nossa ideia
Impor é diferente. De conselho, ou pensar, de Provérbios dizer que a palavra branda acalma a ira. Vamos ver quão importante é a pontuação. Em Lucas 23:43 diz: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade, eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Olha a diferença. Só em colocar a vírgula já muda a frase. Você sabia que a Bíblia foi escrita sem vírgula, sem ponto, sem interrogação e sem separação entre as palavras? Na versão original não tem pontuação. Em verdade eu te digo, hoje estarás no paraíso. Sem parada. Respondido com João 20, verso 17, Jesus não havia subido para o paraíso. Então, independente de pontuação lá no passado, a gente sabe em João 20, 17, que esse ladrão da cruz não foi para o paraíso. Tá. Rui Barbosa escreveu no livro A Réplica, volume 2, página 195, ressuscitou, não está aqui. É o que está na Bíblia. Mas se eu colocar ponto de interrogação, ressuscitou? Não, está aqui. Então antes não tinha pontuação na Bíblia. Como resolver isso? Mas tem gente que hoje em dia fala assim, rápido, correndo. Olha, você estava aqui ontem por causa disso que aconteceu aquilo e você não sabe. A pessoa fala... Ansiedade. E não é que as pessoas se engasgam quando vai comer também? Porque não dá uma pausa, não respiram. Rei dos reis, Deus criador do céu. Nós temos um músculo aqui, diafragma. Ele enrola e desenrola. Ele vai ajudar a dar pausa. Mas na hora do almoço as pessoas não dão pausa. Elas ficam assistindo televisão e vai comendo. E não percebe o que está comendo, nem o tempo. E 5 minutos já almoçou. Tem gente que demora 15. Se você está comendo tão rápido, você está causando um monte de problemas de saúde. Além de obesidade, gastrite, refluxo. E aí vai. Come tranquilo. A primeira pergunta que fizeram aqui para mim na igreja é: você está tranquilo? Quando eu tinha uma cozinha em escola, a gente colocava música instrumental adventista. As pessoas chegavam, sentavam para comer, música ambiente, tranquilizava elas. Pausa, o dia tem pausa. A hora do almoço é pausa. A noite tem pausa para descansar. Para, pensa. Não vai respondendo assim a resposta de qualquer jeito. Nunca mais as lágrimas. Lembra? Esses são os que vieram da grande tribulação. E lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nem sede. O sol, nem calma. Peraí, esse calma não é calma de calma. É quando antigamente se falava a calma do dia.
só embaixo de uma árvore, sem vento nenhum, você sentia aquele calor assim, e que você olha distante, parece que tem uma miragem, que tem o asfalto parece que está balançando, alguma coisa assim. Isso é calma na Bíblia, quando está dentro desse contexto. Calma alguma, aquele calor cairá sobre eles, que caiu sobre a cabeça de Jonas, né? Que teve que subir uma boboreira sobre a cabeça dele, porque a calma do dia estava queimando a cabeça dele. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. Deus limpará dos seus olhos toda. O interessante é que o capítulo 7 está começando, e o capítulo 21, verso 4, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Só que antes desse E na sua Bíblia, Apocalipse 21, 4 começa: nunca mais as lágrimas. Em Apocalipse 7, termina com nunca mais as lágrimas. No verso 21 começa. Não haverá mais pecado. As nações dos remidos não conhecerão outra lei, senão a lei dos céus. Todos serão uma família unida. Outro dia perguntaram para mim como vai ser a casa no céu, quem que vai morar, e eu estava dando estudo bíblico para essas mulheres que fazem exercício. Eu convido a comunidade para fazer ginástica de manhã, ginástica funcional. Elas chegam lá, a gente enche uns garrafão de água, garrafinhas de meio litro, faz exercício. Aí no outro dia da semana é garrafa de 1,5 litro. E no outro dia da semana é garrafa de 5 litros. E a coluna vai melhorando. Você pega uma garrafa de 5 litros e vai descendo a coluna assim, ó. E volta, vai e volta. Na academia chama-se stiff, você que está em casa. É uma barra de ferro com um peso de cada lado, e você desce e volta, você está fortalecendo a sua coluna e está alongando entre um osso e outro e deixando o disco no meio mais folgado, porque as pessoas têm hérnia de disco, porque o músculo está fraco, porque está desidratado. E eles vão fazendo exercício, elas ficam tão felizes que melhorou a saúde, que aceita o estudo bíblico. Se essa pessoa tem fantástico, em uma semana me ajudou, eu acho que ele tem algo mais, porque eu estou sempre ligando a aula com oração. Nunca mais pecado. Toda a natureza em sua incomparável formosura oferecerá a Deus um tributo de louvor e adoração. O mundo será banhado com a luz do céu. A luz da lua será como a do sol. E a do sol será 7 vezes maior do que é hoje. Os anos decorrerão na alegria sobre essa cena. As estrelas da manhã cantarão uníssono. E os filhos de Deus exaltarão de alegria, enquanto Deus e Cristo se unirão, proclamando: não haverá mais pecado, nem morte. Você que está na igreja há algum tempo, sabe que o sol vai aquecer 7 vezes mais sobre o trono da besta. Mas como é que esse sol aí, que vai ser 7 vezes mais, não vai queimar a gente? Você sabia disso? Já tinha lido esse texto? É porque o sol da justiça, que é Jesus Cristo, vai superar o calor e a luz do sol. Vai impedir. E nós seremos também incorruptível. Então, nós vamos suportar. Porque eu estava falando para vocês sobre a pandemia. E no livro Grande Conflito, e no livro Eventos Finais, está dizendo que essa pandemia que passou era profecia. Mas que isso era um pequeno tempo de angústia, vai vir um mais forte ainda.
Está escrito em Daniel, capítulo 12. Está escrito em Mateus 24. A dor não pode existir no céu. Não haverá lágrimas, nem cortejos fúnebres. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas passaram. Nenhum morador de Jerusalém vai dizer, estou doente. Uau, você já viu esse verso? Isaías 33, verso 24. Risca na sua Bíblia, guarda para você. Diz, estou doente, porque o povo que habita nela perdoa-lhes a sua iniquidade. Porque o povo que habita nela perdoar-se-lhe-á sua iniquidade. Salmo 103, verso 3 está escrito o quê? O mesmo Deus que perdoa é o mesmo Deus que cura. Alguém está doente? Tiago 5, 14 diz, chama um líder da igreja e ore com ele, unja o doente, e se ele tiver pecados, será perdoado. Esta semana passada atendi uma jovenzinha triatleta. Já não está mais fazendo triatletismo. Tem uma filha de 18 anos e 2 filhos, um de 11 e outro de 12 anos. Ela estava com depressão. Ela sentou ali na frente do campo de futebol, na arquibancada, e eu comecei a contar a história de Jacó para ela. Ela começou a chorar, porque ela não conhecia nada da Bíblia. E então, ela voltou no outro dia, começou a fazer exercício, e eu dei um vidrinho de erva de São João. 25 gotas, tomar 2 vezes no dia, porque ela toma clonazepam. E então, a proposta era desmamar. Tem que procurar um médico, desmamar o clonazepam, tomar a erva de São João, beber água, fazer exercício, luz solar, que ela não conhecia nada, e estudar a Bíblia. No outro dia ela voltou, estava chovendo muito, e ela trouxe quem? A filha, com 18 anos de idade, depressão. Faz psicologia. Trabalha numa escola pública, sedentária. Aí ela já queria ir escapando, eu falei, senta aqui, ouve essa história da Bíblia com a nossa obreira bíblica. Amanhã a gente conversa, que eu vou fazer entrevista com a sua filha. Levamos a filha, fizemos uma entrevista. Descobri que a filha tem desnutrição. Come 1 vez no dia. Não tem apetite. Pessoa com depressão não tem apetite. E ela estuda à noite, trabalha de dia. É lógico que ela vai dormir na hora que ela está na faculdade. Não tem glicose no corpo. Aí ensinamos sobre nutrição para ela. Aí no outro dia a mãe voltou, a filha não pôde voltar porque trabalhamos, orientamos que ela tem que comer frutas antes de ir para a faculdade. Coloquei uma nutricionista para orientar ela, e aí a mãe voltou, meus filhos 12 anos têm depressão. Aí, falei, tá bom. Ela perguntou, você tem algum remédio? Eu falei, tenho. As Belas Histórias da Bíblia, é um livro assim, colportores vendiam antigamente, grande. Aí peguei o primeiro livro, dei na mão dela e falei assim, quando a senhora contar a história para os seus filhos, parar em cada parágrafo e aplicar essas histórias na vida deles, eles vão ser curados da depressão. A senhora acredita nisso? Vou te contar uma história, contei para ela. Como tiramos um adolescente de 14 anos da depressão. Falei, tá bom, vou fazer. Em 3 dias atendi uma família com depressão. Sabe o que está acontecendo? Pecado, iniquidade. Ela chorou porque ela se sentiu culpada porque o pai dela morreu. Então, ao resolver esse problema, ela vai ser curada da depressão. E aí a gente tenta curar a depressão com um remédio químico. Eu que sou professor de educação física, já tratei muita gente com depressão com exercício.
Aí a pessoa faz exercício. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, está falando que precisa aumentar o oxigênio na mente do depressivo. Quando faz exercício, ativa a circulação, aumenta o oxigênio, a pessoa sai da depressão. Já tirei muita gente assim. Só que depois volta tudo de novo. Aí lá está falando, no volume 2, que o problema é estimulante. Aí você tira o café, tira refrigerante, tira o açúcar, melhora a alimentação da pessoa, a pessoa sai da depressão. Só que depois volta tudo de novo. E então, em Mente, Caráter e Personalidade, está falando o quê? Sentimento de culpa. Aí quando você tira o sentimento de culpa, a pessoa é curada. Então o mundo está correndo atrás de remédios para a depressão. Por exemplo, você toma sol, o sol produz incide vitamina D, que é raio ultravioleta B, sobre a pele. E tem que ser meio-dia. A pessoa diz que toma sol, mas é antes das 10. Não funciona. O raio ultravioleta B só incide sobre o planeta Terra perpendicularmente, entre 10 horas da manhã e 2 da tarde. O melhor horário é meio-dia. 10 minutos. Menor roupa possível. Não adianta tomar sol só aqui e aqui. E aí, você pega a pesquisa científica, está falando que vitamina D tira a pessoa da depressão. E o sol faz isso. Aí você vai no posto de saúde, o médico receita vitamina D. Só que não é a vitamina D natural, é artificial. Aí você melhora. Aí você melhora, volta de novo. Por isso que, para você virar a página da sua vida, você precisa estudar a Bíblia. Peguei uma jovem essa semana, loja de produtos naturais. Professor, me ajuda a emagrecer, mas eu sou muito ansiosa. Eu falei, quantos minutos de Bíblia você leu hoje de manhã? Adventista. Nada. Como é que 1 Pedro 5,7 diz que lançai a ansiedade sobre Jesus e Ele vai cuidar de você? Como é que vai tirar a ansiedade de você se você não ouve a palavra de Deus? Toda vez que eu estou tratando uma pessoa, a minha última pergunta é, escolhe 5 palavras, dessas daqui que você gostaria de controle na sua vida. Ansiedade, medo, culpa, estresse, ansiedade e depressão. Ansiedade, depressão, medo, culpa e estresse. Qual dessas 5 você gostaria de ter controle na sua vida? Aí tem gente que fala todas. Aí eu falei, você gosta de ler? Não. Lê alguma coisa? Não. Você é adventista? Sou. Quantos minutos de Bíblia você leu hoje de manhã? Nada. Como é que você quer que a promessa de Deus se cumpra na sua vida se você não ouve a palavra de Deus? Eu estava trabalhando com uma senhora idosa e ela toma um remédio forte para dormir. Aí peguei minha bicicleta, fui até a casa a filha saiu de outra cidade para mim fazer uma visita para a mãe dela. Aí cheguei lá na casa da mãe dela, eu falei assim, vamos para o sol? Tirei a mãe de dentro de casa e sentei no sol. Me vê um copo de água, dei um copo de água para a mãe. Prepara um suco detox, então pega couve, bate com maçã e bate com cenoura, coa, sem água. Tem que ser num tecido. E dá para ela tomar. Falei, tá bom. Agora vamos lá, isso. Aí ela, agora eu vou levar para casa, a minha mãe para minha casa, para cuidar dela. Aí outro dia ela no WhatsApp, pode orar para a sua mãe? Para a minha mãe? Eu falei assim, Deus não vai atender a oração. Como? Por que você está falando isso? Tal. Aí peguei um texto e mandei para ela. Um texto do livro da Igreja Adventista, falando que Deus não atende a oração quando a gente faz dos remédios naturais de Deus um fruto barato. A ciência fala que para curar depressão precisa de exercício, alimentação mais natural, luz solar, e você não pratica. Aí você pede para alguém orar. Não funciona. Porque você não está praticando o conselho de Deus. Então Deus não tira você da doença. Deus não tira você da doença. Porque o problema é o pecado.
Nunca mais à noite. Na cidade de Deus não haverá noite, Apocalipse 22:5. Não haverá cansaço. Uau, você não vai dormir mais. Você entende isso? Você sabe por que a gente dorme? Para ser restaurado e regenerado as células. Quando você toma sol no horário certo durante o dia, produz melatonina. A hipófise que está aqui atrás pede para armazenar essa melatonina. Para quando bater a escuridão no final do dia, vir a penumbra no olho. Quando a penumbra, a escuridão bater no olho, libera melatonina. Mas se você não tomou sol, não tem. E a penumbra não bate no seu olho porque você está com o celular à noite. O celular é luz azul. E não é que o céu é luz azul também? Só que a luz azul do céu é natural e a luz do celular é artificial. E aí você vai dormir que horas? Eu pergunto para minhas pacientes, vai dormir meia-noite, 2 horas da manhã e quer ser curada. Eu peguei uma jovem com um problema no osso. Ela se jogou de uma ponte. Quebrou as pernas, tentou se matar. Não morreu, foi para o hospital. No hospital fez cirurgia. Aí voltou para casa. Aí eu entrei na história. Aí comecei a tratar ela. Que hora você vai dormir? 2 horas, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. E ela trabalhava com o pai na contabilidade. Que horas que ela trabalhava com o pai? Da 1 às 6 da tarde. Ficava dormindo até meio-dia. Eu falei, vamos parar com isso. De agora em diante, em vez de você acordar meio-dia, e eu vou light, eu não vou pesado não. Você vai acordar 10 horas da manhã. Desafio. Aí começou a acordar às 10. Eu falei, tá bom, e você vai comer isso. Aí daqui a pouco, agora você vai acordar às 8. E você vai comer isso. Aí parou de pedir pizza meia-noite, 2 horas da manhã. E foi mudando. Foi mudando. A mulher melhorou. Outra pessoa. Aí, ela tinha uma bactéria na perna. Então, eu peguei argila. Misturei argila com mel, carvão vegetal. Fiz uma pasta, coloquei na perna dela. Todo dia. Todo dia. E a perna dela foi melhorando, melhorando e melhorando. A dor começou a caminhar, tal. Aí foi no hospital, por causa da pandemia, estava marcado uma amputação na perna dela. Por causa da pandemia não houve amputação. Porque eu tinha entrado na história. Jesus tinha entrado na história, através de mim. Aí a perna está melhorando, ela passou no médico. Aí o médico, vamos amputar. Eu falei, não estou acreditando. Você melhorou e vai amputar? Eu quero um raio-x. Ela pediu um raio-x. Eu falei assim, vamos comparar o raio-x de como que estava antes e agora. Olha a melhora, mostra para o médico. Mesmo assim, ela com medo de não amputar e depois o pé, depois ter que tirar a perna, aceitou amputar o pé. Medo. O que mais destruiu as pessoas nessa pandemia foi medo. Toda hora no WhatsApp, mensagens disso, aquilo e tal, medo. Eu tratei pessoas com cebola, alho e limão. Você bate uma cebola, um dente de alho, um limão, tudo com casca. Com 3 copos de água. Coa, toma 3 colheres de sopa a cada 3 horas. Eu fiz isso só para as pessoas gravarem. Cebola, alho, limão. 3 copos de água. Coa, de 3 em 3 horas. 3 colheres de sopa. Nenhuma foi amputada. Desculpe. Internada. Nenhuma internada. Nenhuma entubada. Não perdemos nenhuma, Jesus. Obrigado, Senhor. E aí as jovens ligavam para mim, eu não estou conseguindo respirar, me ajuda. Aí eu pegava e falava para ela, pega uma toalha, põe na água quente, joga nas costas 7 vezes, igual Naamã, que tinha que mergulhar no rio 7 vezes. E aí você tira, deu 3 minutos, joga outra toalha quente nas costas. Compressas quentes. A pessoa, obrigado.
Obrigado. Aí eu pedi para colocar óleo de hortelã. Óleo de hortelã. Tomar na água. E fazer massagem nas costas com óleo de hortelã. Óleo de hortelã pimenta. Chama-se menta piperita. A pessoa voltava a respirar novamente. Não foi internada. Eu falei, agora você vai ficar sem comer. Suco de melancia. 24 horas. Porque na Covid não dá fome. Porque é o corpo querendo urgentemente fazer você parar de comer para tentar combater a doença. E as pessoas, quando estão doentes, vai ficar fraquinho, está com febre, dá de comida. É errado. Quando está doente, não é para comer, é para beber água de coco. E tomar 20 gotas de própolis, 2 vezes no dia. Suco de melancia. Não perdemos nenhuma, Jesus. Obrigado. E eu vendo a igreja chorando. E eu tratando individualmente cada um. Porque ainda não tinha chegado o período da vacina. Mas o povo de Deus, que tem os 8 remédios, também não estava praticando. Porque eu estava dando aula para 120 mulheres, que não é da igreja adventista, fazendo exercício todo dia. E por que lotou? Porque ninguém podia sair. Lockdown, tal. E aí não podia trabalhar, não podia ir em lugar nenhum. Para onde que elas iam? Para o campo de futebol. E eu dando aula para elas. E eu falando, bebe água. E eu indo lá, vai lá tomar, pegar do lado do campo de futebol. Eu plantei boldo do Chile. Surgiu lá, Deus plantou, porque eu não plantei. Não sei como é que apareceu esse boldo do Chile pequeno. Eu plantei outras ervas. E tomando. Nenhuma internada. Obrigado, Jesus. Nunca mais a tristeza. Todos os tesouros do universo estarão abertos aos remidos de Deus. Livres da mortalidade, alçarão voo incansável para os mundos distantes. Os filhos da terra entram de posse de alegria e sabedoria dos seres não caídos. E compartilham de tesouros de entendimento. Com visão clara. Por séculos e séculos. Olham para a glória da criação. Sóis e estrelas. Não tem só um sol não, hein? Betelgeuse. Esse sol acho que é 10 vezes maior que o sol comum. Tá? Saiu na lição da escola sabatina aí. Um dos sóis que tem um brilho maior do que o nosso sol. A circular em torno do trono da divindade. Que bênção maravilhosa, nunca mais a gente vai ficar triste. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios que a tristeza do mundo gera morte, mas a tristeza do arrependimento gera a alegria da salvação. Bênção. A mensagem de Jesus e de João Batista é: arrependei-vos, igreja. Você que está em casa, a mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Nunca mais o ódio, o triunfo do amor de Deus, ali o amor e as harmonias que o próprio Deus proclamou. No coração deve encontrar um mais verdadeiro e suave exercício, a comunhão pura com os seres santos e com os fiéis de todas as eras, os sagrados laços que reúnem toda a família no céu e na terra. Tudo isto concorre para constituir a felicidade dos remidos. Você não quer abrir comigo Efésios? Capítulo 3. Você que está em casa, veja com seus próprios olhos. Em Apocalipse 1:3 diz que abençoado é aqueles que veem com seus próprios olhos, que leem, que ouvem. Se você não pode ler, que você ouça com atenção e que guarda no seu coração. Efésios, capítulo 3, 13. Diz assim: portanto, vos peço
que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome de Jesus. 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigado e fundados em amor. 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. E o último verso. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Dizemos amém? Você quer estar cheio de toda a plenitude de Deus? Hã? Que fantástico! Esses versículos que nos enchem do poder de Deus. E então nós vamos cantar o cântico de vitória. Lá, os remidos saudarão os que conduziram ao Salvador. E todos vão se unir num louvor. Aquele que morreu para que os seres humanos pudessem ter a vida que se mede com a vida de Deus. O conflito está terminado, consumado. As tribulações e lutas chegaram no fim. Cânticos de vitória enchem todo o céu. Enquanto os remidos entoam o jubiloso coro. Digno, vamos junto comigo, vamos lá. 1, 2, 3. Digno é o cordeiro que foi morto. Só que vocês vão cantar. Vai ser diferente. Apocalipse 5:12 diz que vai ter um canto dizendo que digno é o cordeiro que foi morto. Deus coloca um ponto final, irmãos. Olha o que a Bíblia diz sobre ponto final. E eu não vou avançar mais do que isso, não. Deste modo, portanto, vou colocar um ponto final. No quê? Que está escrito ali? Lascívia. Na sua Bíblia está se referindo a problemas seríssimos. De um cônjuge estar traindo o outro. Do relacionamento sexual antes do casamento. De adulterar com outra pessoa só com os olhos, Jesus disse. Lestes o que foi dito na lei? Não adulterarás? Eu, porém, digo, se você olhar para uma outra pessoa e com os olhos você desejá-la, já adulterou com ela. Volta e meia eu estou no metrô e faço assim, ó. Baixei a minha cabeça. Aparece uma pessoa bonita. Eu falo com Jesus, abaixei a minha cabeça. Me ensina, Senhor, a ser manso e humilde. Ponto final. Ponto final. A lascívia. Perversão na terra. A fim de que todas as mulheres, isto é, como é que é? Apocalipse, vocês estão estudando Apocalipse 17. E eu vim agora no metrô. E eu já passei para um grupo. Eu passo para 1000 pessoas todo dia. E eu passei para elas um versículo dizendo. Aqui está falando que mulheres, nações. E Apocalipse 17, verso 15 diz que água, nações. Quando você entender um pouquinho mais sobre esse assunto, você vai ver que aquela mulher tinha filhas. E não é que realmente, em Ezequiel 23, 48, fiquem advertidas e não se deixem seduzir.
e influenciar pelo vosso mau exemplo. Incendiarão tuas casas, executarão juízos contra ti, diante de uma multidão de mulheres. Todavia, eis que eu colocarei um ponto final na tua libertinagem, prostituição. Jamais voltarás a pagar pela atenção dos teus amantes. Ao ler agora que eu estava vindo, eu peguei um metrô Capão Redondo, desci no Chakra Clabin, da Chakra Clabin desci em Tamanduateí, desci aqui no Estação Santo André, liguei meu Google Maps e vim pedalando até aqui, 5 quilômetros. E sabe que estava o estudo que eu vim de lá para cá? Testemunhos, volume 8. Ellen White falando assim, que o problema da idolatria é quando o eu quer ser maior do que o outro. E é quando o eu quer uma televisão maior que a outra, um carro maior que a outra, uma roupa mais bonita do que o do outro. E sabe o que ela estava falando? Qual era o problema na época dela? Bicicleta. Eu falei, ai meu pai, eu estou de bicicleta. Ela falou, deixa eu ler isso aqui. Aí estava falando que naquela época, um queria uma bicicleta melhor que o outro, e um queria, sabe quando alguém te passa de bicicleta, aí você pega um fôlego a mais, eu vou acompanhar, não vou deixar passar não. É isso que ela estava falando no contexto. O eu ser melhor do que o outro. O meu bolo tem que ficar melhor do que daquela irmã que levou na igreja, levou o elogio. Eu não vou avançar não. Eu quero cantar com vocês. Vou parar por aqui. Eu vou falar sobre ansiedade à tarde. Convide as pessoas, tragam elas para cá, vou mostrar a cura da ansiedade. Está num livro da Igreja Adventista, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. E alguns remedinhos para ansiedade. Estou pegando pessoas com crise de ansiedade. E venham. Se você não vai almoçar aqui, come lá em casa rapidinho e vem para cá, que 2h da tarde eu quero começar. Tá bom? Nós vamos cantar juntos agora. Vocês vão cantar comigo um louvor. As horas deste mundo estão no fim. Pecado em toda parte não pode ficar assim. As horas deste mundo estão no fim. Pecado em toda parte não pode ficar assim. Mas uma coisa Deus prometeu, um novo mundo vai começar. Nunca mais o mal virá, nunca mais. Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, só e só o amor. Muita alegria ao lado do Senhor. Nunca mais as lágrimas, só o amor. A história deste mundo está no fim, virá um novo dia, Jesus voltará enfim, um novo tempo vai começar, o Rei da Paz irá reinar, nunca mais as guerras, fomes e aflições, nunca mais
Você que está em casa já abraçou seu familiar? Nós nos abraçamos aqui, confiantes na promessa de Jesus. Tenha esperança que os seus problemas vão acabar. Jesus vai dar um ponto final. Oremos. Pai amado e santíssimo Deus de amor, muito obrigado, porque Jesus falou na cruz, está consumado. Ponto final. E Ele está voltando, está muito próximo de voltar, Senhor. Ah, como eu gostaria de ter pregado aqui sobre a volta do Senhor Jesus. E eu sabendo que está tão perto, ó Deus. E Ele vai colocar um ponto final aqui também, nesta terra. E então nós viveremos eternamente, nunca mais a lágrima, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, nunca mais a morte. Essa é a promessa de Apocalipse 21. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus por nos alimentar com essa promessa. Amém. Som. Vamos cantar o hino final. E só lembrando que a saída é ordenada pelo diácono. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos.